Oi, tchutchucos do BJ! E aí, internautas queridos de todas as horas. Todo mundo ligado, todo mundo animado para mais um estudo da lição? Sim, não, talvez? Então segura! Sem mais delongas, vamos pro nosso estudo. Você já parou para pensar no que muda na nossa vida quando temos a Deus? Qual é a diferença entre o antes e o depois da conversão? Será que a galera nota alguma mudança? É algo exterior que dá pra ver ou é uma transformação que só entende quem passa, quem sente dentro do peito? Acho que a pergunta que resume todas é uma só. Como é um cristão? Como ele vive? O que se espera dele? 1 Pedro 3, verso 8 a 12 é um resumo de como nós devemos viver, uma vez que a gente conhece a Cristo e percebe que somos dele. Lá é dito, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem um insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Galera, o cristão pensa com unidade, mas o mesmo modo de pensar que a gente leu aqui não significa todo mundo pensando igual, um bando de Maria vai com as outras, sabe? Tipo ETzinho do Toy Story lá, aquele negócio do elo mental, lembra? Pedro não está nos dizendo que temos todos que pensar, fazer e acreditar nas mesmas coisas. A igreja é um funil cheio de gente. Isso não poderia dar em outra coisa além da diversidade. Mas o legal é que mesmo nessa diversidade, todos eles têm um propósito e são gerados por um mesmo espírito. Todo mundo trabalha junto para manter o grupo coeso, o grupo unido. Lindo, né? Até narcisista curte. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Pastor, na teoria é lindo, mas e na prática? A unidade do cristianismo acontece mesmo, hein? Ou é conto da carochinha? O lance é, falta amor, falta compreensão, falta tal unidade de esforço, sabe? Falta a união incondicional. E aí Pedro segue com o texto explicando como isso funciona. Porque sim, isso funciona. O cristão deve ser compassivo. O cristão paga o mal com o bem. E não só porque aprendeu isso lá com o Chaves. Lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. O cristão tem compaixão, ele é bondoso, ele é humilde, como Jesus, o nosso modelo foi. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 20 e 21, é falado um pouquinho sobre essas coisas. Diz assim, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo. Meu irmão, quando o crente apanha, ele dá a cara pra bater mesmo. E se a gente leva numa face, a gente mostra a outra. É assim que funciona. A gente apanha da vida e segue firme. Sem revidar, sem fazer cara feia, sem fazer textão, sem colocar a boca no mundo e depois ainda pergunta. Já acabou, Jéssica? Pode até não parecer justo, mas é uma honra sofrer sem merecer. E ainda assim, não cometer a justiça de revidar. É como se o cristão tivesse com a cabeça em outro lugar, sabe? Na real, você sabe que lugar é esse. Como Jesus mesmo ensina, lá em Mateus 5, verso 44, nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Isso até me lembrou do episódio do Chaves. Pois é, de novo, o tal do Chaves. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Amor é contar até 10, 70 vezes 7. Sacou o que eu fiz aqui? Mas vamos adiante. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 18 e 21 e 1 Pedro 4, verso 1 e verso 2, temos o seguinte, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Portanto, uma vez que Cristo sofreu, não viva mais para satisfazer os seus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Após a morte, para o velho eu, para a velha pessoa, vem a ressurreição, um novo nascimento. E o que muda, BJ? Pergunta para Pedro. 1 Pedro 4, 3 a 6, ele responde, ele diz assim, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo as coisas que agradam aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, farras e na idolatria repugnante. Segundo Pedro, ficam para trás os tempos de farra. Chega de bebedeira, chega de safadeza, chega de orgia, chega de sofrência. O cristão vive sem olhar para trás. E se for para olhar para trás, que seja para falar como Jesus o transformou. Sem essa, minha gente, de ficar com saudade de pecado abandonado. Olha para frente e vai! No verso 6, Pedro fala em pregar aos mortos. Mas o que ele quer dizer aqui, se quem está morto já não tem mais vida?
O que ele quer dizer aqui é que mesmo quem já está morto quando em vida, sabe? Gente que está viva, mas parece que está morto, viajando as ideias, sem viver de verdade. Essas pessoas devem ter a oportunidade de ouvir falar do amor e da graça de Deus. Agora para tudo! Nós vamos falar de sexo. Olá, Marilene. Quando Pedro fez uma lista dos erros que a galera tinha cometido e que parou quando viraram cristãos, Pedro enumerou também o que a gente pode chamar de pecados sexuais. Coloca o verso que a gente viu anteriormente aí na tela. Isso aí. Olha só, duas palavras aqui têm uma conotação sexual distinta. Dissoluções, que significa no original sensualidade, e a palavra concupiscências, que no original significa luxúria ou desejo. Calma lá. O que a Bíblia veio falar de sexo? Na verdade, será que a Bíblia é contra o sexo? E agora, meu amigo virgem aí que tá me assistindo, pois é, vai ter que passar a vida inteira sem fazer isso? Hã? Why are you crying? A resposta é simples, não. Alguns cristãos podem até falar o contrário, mas eles estão errados. A Bíblia não ensina que sexo é errado, que é vulgar, ou que é impróprio, ou que é invenção humana. Não. Isso é coisa da cabeça do ser humano. Deus criou o sexo, ele só cria coisa boa. Gênesis 2 deixa isso muito claro. O problema, minha gente, é quando o sexo fica corrompido. Quando o homem coloca a mão no que Deus fez e aí estraga o esquema. Se você tiver cometido pecados dessa categoria e acha que tá tudo bem, eu digo uma coisa pra você, não tá nada bem. Pare de brincar e de bancar o puritano. Dá uma lida aqui em 2 Samuel, em Coríntios, em Gênesis, 1 Coríntios também, que tem vários cases de gente que se machucou feio por causa de erros dessa ordem sexual. Não importa que os tempos são outros, a balela toda aí não. O que é pecado, continua pecado. Se você sofre com isso e sabe que está errado, não desista. Procure ajuda de Deus, ajuda de alguém de confiança, mas não sofra sozinho. Não fica aí se culpando. A culpa é um instrumento de Satanás para nos fazer cometer o mesmo erro de novo. Levanta a cabeça, que Jesus venceu o pecado por você. E agora, minha gente, o grão finale, que está lá em 1 Pedro capítulo 4. Quer saber o resumo do que vimos hoje? Como agir, como pensar, como se portar? Pega esses tópicos bíblicos então. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu de servir aos outros, administrando assim, fielmente, a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder, para todos sempre. Amém. E por hoje é só, meus amigos. Reflita no que você viu hoje, estuda a tua lição, se prepara aí para o sábado e não se esquece de curtir a nossa página Escola Sabatina Jovem. Se inscreve no canal também. Valeu pela companhia, pela sintonia e pela simpatia. Beijos mil a todo o Brasil. Falou, galera!